Sabe aquele ditado sobre a melhor defesa ser o ataque? Para eles, não tem complicação nenhuma. A melhor defesa é a do Grêmio mesmo. A gente já vai debater sobre isso. Eu quero Paulinho Pires, nosso editor, botar uma tabela aí dos últimos campeões brasileiros, né, do título brasileiro, e quais eram as suas defesas nesse momento. Ó, em 2013, ano passado, o Cruzeiro, o Corinthians teve a melhor defesa, 22. Mas invariavelmente, ou quase que invariavelmente, né, a gente olha, o time campeão realmente teve a melhor defesa. Ó. O Fluminense foi assim em 2012, ao lado do Grêmio. O Corinthians em 2011, o Fluminense em 2010. Aí em 2009 não, Flamengo e São Paulo. Em 2008, naquele time do Rotti, o Grêmio teve a melhor defesa e por um gol, né? E o São Paulo acabou sendo campeão. E em 2007, 2006, o São Paulo teve a melhor defesa e foi o campeão brasileiro. A estatística diz isso. O número de gols sofridos pelo São Paulo em 2007. Não por acaso, em 2007, o São Paulo disparou de tal maneira que ninguém buscou. Ninguém concorreu com o São Paulo. 19 gols em 38 rodadas. Só tem um detalhe que é o seguinte, tá? Quem toma pouco e ganha é sinal de que o time está equilibrado. Tá? Tu é campeão tomando poucos gols, mas tu é campeão fazendo gols. O problema então, foi a sequência de empates do Grêmio. Exatamente, né? O teu time atingiu um equilíbrio. Hoje o Grêmio chama atenção pela defesa e pela forma com que o Grêmio se porta defensivamente, que aí é um trabalho do treinador baseado em observações da Copa, mas falta ofensivamente. Então o time do Grêmio hoje está desequilibrado. Falta o Barcos, né? Falta o Barcos. Mas está desequilibrado. O Grêmio do meio para frente tem produzido. Contra o Goiás criou várias oportunidades de gol. O problema é o centroavante. Claro, também é um problema que tem que ser solucionado. O Grêmio defensivamente, já que é essa a nossa pauta, o Grêmio tem 3 ações importantes do treinador para chegar a essa excelência de agora. 3. Primeira, colocação de Jeromel na zaga, que é melhor que o Erle e é um baita zagueiro. Segunda, colocar, ao perceber que tu não tem lateral esquerdo suficiente, colocar um zagueiro e destro. Porque hoje em dia, Cadu, tu me entende, hoje em dia ninguém vai mais à linha de fundo. Hoje em dia o cara chega na intermediária e corta para dentro. É verdade. E aí o zagueiro pela esquerda, que é destro, consegue marcar. Verdade. Ou seja, bela solução com o Simon. Terceira ação do treinador. Fazer do Riveiros, quando o Grêmio é atacado, como faziam Holanda e Costa Rica na Copa do Mundo, mais um homem de sistema defensivo para estar entre os zagueiros. São 3 ações do Anderson Moreira, isso é mérito do treinador, que fizeram o Grêmio chegar a essa excelência defensiva. Eu te entendo, Baldassi, mas só para fazer... Claro que o Jeromel tem jogado bem contra o Goiás e contra o Figueirense, ninguém discute. Mas é que o número de gols sofridos, a média de gols sofridas pelo Grêmio... Tá bem. Antes da Copa já era mesmo. Estou falando de 3 ações defensivas depois da Copa que são importantes para a manutenção dessa condição. Isso, e dá mais valor ainda para o trabalho do técnico, que está desde o início e que consegue compor o sistema defensivo. O Grêmio tem outra coisa ainda, né? Tem um goleiro que está fechando o gol, né? Mas não está sendo mais o astro do time. Aí é que foi a mudança que o Baldassi se refere. Porque quando vazava ele estava lá. Antes tinha a promoção. Antes tinha promoção. O cara tinha que mandar um videozinho para fazer a defesa do Marcelo. Agora mudou. Agora não é tanto ele, né? Eu peço para que as pessoas reflitam. Mas contra o Goiás teve 3 defesas. Perfeito. Agora, o Figueirense, por exemplo, que aí foi o jogo em que esse sistema defensivo funcionou melhor, o Figueirense não entrou na área do É diferente ele estar lá quando exigido do que ser o salvador da pátria, né? Isso não acontece mais, porque agora está bem protegido o sistema defensivo. E ofensivamente, quando tiver Fernandinho e Dudu em condições, e o treinador conseguir fazer o que quer fazer, que é tirar o Barcos do time, eu acho que a coisa pode ser bem positiva. Na Libertadores o Groi foi muito importante. Sabe que ontem eu participei do programa do Milton Cardoso, Band Repórter. Olha que legal. Até às 11h30 da noite. Que legal. Foi um ótimo debate com o Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzan, que vai ser candidato à presidência pela Provavelmente. Provavelmente. Sabe qual é a opinião do vice-presidente do Grêmio? O Barcos tem que sair do time. Claramente, publicamente. Ele é vice-presidente do Grêmio? Deu essa opinião clara? Desculpa, mas ele não pode fazer isso. Ele não é o treinador da equipe. Ele está errado. Ele está suplantando. Como vice-presidente, ele não pode dar uma opinião técnica como essa. Que dá mais tamanho ao fato ainda, né? Ele foi perguntado? Provavelmente. Provavelmente foi perguntado sobre o Barcos. Na verdade é o seguinte, eu fiz uma tese e ele veio a reboque. Essa aqui foi... Mas é estranho mesmo. Não, mas foi mais do que isso, porque ele complementou e deu os seus argumentos. Eu acho ruim isso. É diferente. Eu acho ruim. Não é usual. Roberta Gabado. O Flávio Tasti, a braçadeira de capitão deveria estar no braço do Marcelo Groi, não com o Barcos. Não. O Atílio Martini, agora só falta a entrada do Fernandinho no ataque junto com o Luan ou o Dudu para o ataque funcionar. E o Rodrigo, bota o Erley de 9, pior que tá, não fica. Nunca é bom botar goleiro de capitão, também não. Tá? Porque
Porque o goleiro não tem mobilidade em campo para chegar no juiz, não pode sair da área. Eu acho que depende da situação, mas geralmente se tu tiver só um goleiro e 10 jogador ruim, aí tu tem que botar um goleiro de capitão. Vamos subir a serra, vamos até Nova Petrópolis, estação de inverno da Band, lá está o Tiziano Kessler. Tudo bem, Tiziano? Boa tarde. Olha, Chico, eu tô ótimo. Boa tarde para vocês também. Não tem como não estar bem. Olha só o cenário que eu tenho aqui. Um dia maravilhoso de sol na principal avenida de Nova Petrópolis. Todo esse clima da colônia que a gente tem aqui, da colonização alemã. Então o pessoal que já está aqui na Serra aproveita e bastante esses dias de tempo firme. A temperatura agora, inclusive, está, assim como ontem, um pouco acima da média aqui para Nova Petrópolis. Nessa época do ano a gente tem 21 graus. Agora eu quero deixar um alerta, Chico, que tem muita gente se programando para subir a serra, para vir para Nova Petrópolis e para outras cidades aqui da região, e os hotéis já estão lotados a partir do final de semana. Aqui em Nova Petrópolis, poucos hotéis e pousadas ainda têm alguma acomodação disponível. Por isso, quem pretende viajar aqui para a Serra Gaúcha deve ligar, fazer contato para não ter nenhum problema quando chegar aqui na cidade de Nova Petrópolis e também em outras cidades. O mesmo acontece em Canela, o mesmo acontece em Gramado. Por quê? Porque na semana que vem começam as férias escolares, férias de julho na maioria das escolas, e aí uma grande movimentação é esperada aqui na cidade de Nova Petrópolis, onde também a partir de sexta-feira começa o Festival Internacional de Folclore, que a gente já sabe terá uma grande cobertura aqui pela Band. Chico. Valeu, Tiziano. Depois do intervalo a gente fecha e a atração internacional. Até já. Estação de Inverno Band 2014. Direto de Nova Petrópolis, a melhor cobertura da estação mais fria do ano. Até 12 de agosto, as informações da Serra Gaúcha em toda a nossa programação. Jornalismo e entretenimento para aquecer o seu inverno. Estação de Inverno Band 2014. Estação de Inverno Band 2014. Oferecimento Prefeitura de Nova Petrópolis. O Jardim da Serra Gaúcha. Piá, a vida tem este sabor. A Simp, Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis. E Germânia Móveis e Decoração, há 40 anos em Nova Petrópolis. Apoio Sicredi. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas, amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Jogar em casa faz a diferença. E no Campeonato Brasileiro, tem vários candidatos ao título, então nem se fala. E nesse quesito, o Inter está em primeiro lugar. Mas, para ser campeão, vai ter que melhorar e muito o desempenho fora de casa. O Inter está em quinto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas quando o assunto é o aproveitamento em casa, é o líder. Está na frente de Fluminense, Cruzeiro e Criciúma. No Beira-Rio jogou 4 partidas, contra Vitória, Sport, Atlético Paranaense e Flamengo. O aproveitamento é de 100%, venceu todas. No Centenário, em Caxias do Sul, perdeu para o líder Cruzeiro e venceu a Chapecoense. Em contrapartida, quando atua fora, a campanha não é das melhores. Não, é bem pelo contrário. Acho que, se for ver, nossa equipe contra o Corinthians atuou, depois dos 12 gols tomados, atuamos totalmente igual. Então, acho que a equipe se comportou da mesma forma. Agora, diferente é estar jogando dentro de casa e sair na frente de placar.
Lá saímos totalmente atrás e foi isso que dificultou. Longe de casa foram 4 empates contra Botafogo, Criciúma, Coritiba, Fluminense e uma derrota para o Corinthians. Quando joga fora, aparece na zona de rebaixamento em 17º lugar. Faz 13 jogos que não vence como visitante no Brasileirão. A última vitória foi no ano passado, quando bateu o Criciúma com um gol de Otávio. O Inter precisa buscar o Cruzeiro. A boa campanha do líder pôde ser vista no último domingo. O time mineiro venceu o Palmeiras em São Paulo por 2-1 e está a 6 pontos na frente do time de Abel no geral. Para chegar lá no título, você vê que o Cruzeiro realmente ele vai dar pouca oportunidade. É um time que já está muito bem encaixado e está fazendo tudo com muita competência. Isso eles fizeram ano passado, tinham acabado de se juntar, nesse ano está mais encaixado ainda. Então a gente vai precisar realmente começar a vencer em sequência para poder subir na tabela. Na próxima rodada, o Inter encara o Bahia na Arena Fonte Nova, sem público, porque o clube baiano foi punido pela Justiça Desportiva. Mais um ingrediente para acabar com o jejum. É o jogo de fazer ponto fora de casa, de quebrar estatísticas e premissas nesse sentido. É um jogo que o Bahia vai ter a ausência do seu torcedor. É um cenário que o Inter pode aproveitar e fazer e conquistar a vitória fora do Beira-Rio. E time que quer ser campeão precisa vencer. O zagueiro Juan sabe a receita para o sucesso. Principalmente vencer fora de casa, né? Acho que a gente vem tentando, não vem conseguindo. A gente tem agora contra o Bahia uma oportunidade de conseguir mais 3 pontos. Tem jogado bem em casa, tem conseguido as vitórias, mas a gente tem que se concentrar agora e conseguir uma vitória fora de casa. Esse dado é alarmante, né? 15 de setembro do ano passado, a última vitória do Internacional em campeonatos brasileiros fora de casa contra o Criciúma. Depois disso, o Inter não venceu mais. Aí a gente viu na matéria da Roberta, né? Dentro de casa, e que bom que seja assim, o fator Beira-Rio, embora todos os jogos não tenham sido no Beira-Rio até aqui, mas acho que o Beira-Rio vai impulsionar isso. É o líder, venceu todos os jogos, mas fora de casa estaria na zona do rebaixamento, né? A 17ª campanha. É o que compromete a campanha do Inter hoje. Isso. Não, os jogos como o Botafogo, por exemplo, que saiu vencido por 2-0, deixou empatar. Olha a diferença. Tem o jogo contra o Cruzeiro também em casa, né? Por ser inimigo direto. Mas fora de casa o Inter deixou de ganhar alguns jogos. Eu acho que o pecado foi esse jogo contra o Corinthians, que eu achei que o Inter não jogou mal esse jogo. Acho que antes pelo menos empatar. Eu acho antes que do Corinthians, acho que antes de porque perder pro Corinthians pelas circunstâncias do jogo, jogou bem, jogou mal, foi no começo, apagão, enfim. Mas não, o problema do Inter fora de casa não é não ter vencido o Corinthians tendo jogado bem. É não ter ganho do Criciúma quando tinha um a mais. Fora de casa. Isso. Ou do Botafogo com 2 na frente. Ou Botafogo 2 na frente. Eu acho que tem que se comemorar a questão de ter o fator Beira-Rio ter retornado. Até porque essa derrota para o Cruzeiro não foi no Beira-Rio, né? Foi em Caxias. Foi em Caxias. O Inter jogou lá com Caxias e Chapecoense. Ou seja, o fator casa retornou. Mas esse era jogo para perder, cara. Esse jogo era jogo para perder. O Cruzeiro vem do título, mas no Beira-Rio, mas se tu inverteu o placar, tava 22-22. Hoje, tu invertendo o placar, Daniel, Cruzeiro e Inter estava 22-22. Se tu entender que tu tá brigando pelo título e que o Cruzeiro é um dos principais adversários, essa derrota é trágica. Não é isso que eu tô dizendo, Baldassi. Se tu admitir que o Cruzeiro é melhor... Tu recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro vem mantém a base do ano em que ele acabou ganhando o Campeonato Brasileiro. O tropeço diante de um adversário assim é normal. Tu não pode tropeçar, mas isso pode acontecer. Rapidinho para fechar, Roberta. Bruno Gonçalves, o Inter é Inter e pronto, só perdemos fora por falhas individuais. O Gabriel Rosa, o Inter verdadeiro de casa, mas vamos começar a mudar isso já e neste sábado contra o Bahia. E o Marcelinho Ponce, o Inter precisa rever isso, porque um time que planeja ser campeão tem que ganhar em casa e beliscar uns pontinhos fora. Amanhã a gente volta com mais calma para debater a dupla Grenal. Hoje foi o anúncio do Dunga como técnico da Seleção Brasileira. Uma ótima tarde, até amanhã, 1h. Tchau!